fazer uma viagem de bicicleta? Já colocou na ponta do lápis para saber quanto que você gasta? Costuma ser muito mais barato que uma viagem convencional? Fica aqui comigo porque depois da vinheta eu vou responder essas perguntas e vou liberar para você uma planilha para você calcular os custos da sua viagem de bike. Fala turma, mais um vídeo começando aqui no canal e mais um vídeo do nosso guia para viajar de bicicleta. Para quem não conhece, os guias para viajar de bicicleta são e-books que eu lancei em PDF em 2014 e que eu estou trazendo agora em 2021 a versão atualizada. O link está aqui na descrição, vocês podem baixar. E eu estou disponibilizando também todo o conteúdo dos guias aqui no formato de vídeo no canal para quem prefere esse formato. Então vamos direto ao ponto e eu quero já apresentar para vocês os 5 custos de uma viagem de bicicleta. Eu separei em 5 e na minha opinião são 3 básicos e 2 opcionais, que podem acontecer ou não. Começando pelos básicos. O primeiro custo é o custo da revisão da bike. Eu gosto de colocar esse custo nas minhas viagens de bicicleta. Por quê? Porque talvez eu não tivesse esse custo se eu não fosse fazer a cicloviagem, e eu gosto de ir para uma cicloviagem com a minha bicicleta em totais condições, sem esperar que no meio do caminho ela precise de uma revisão, né, ou de algum ponto que eu deixei para trás por conta de não fazer essa revisão antes. Então eu acabo sempre colocando ali nos meus custos de viagem um custo aí com revisão da bike. Segundo custo básico, o custo de hospedagem. Esse custo ele pode ser maior ou menor, dependendo das hospedagens que você for utilizar na sua cicloviagem. Por exemplo, você pode fazer cicloviagem acampando em locais selvagens, então não vai pagar nada, ou então ficando em hospedagens solidárias, parentes, amigos ou pessoas que vão te receber no meio do caminho, ou você pode optar por pousadas, hotéis, campings, durante o trajeto do percurso da sua viagem. Então isso que vai fazer variar aí o seu gasto, e depois eu vou mostrar ali na planilha, você vai poder utilizar direitinho no seu caso. E o terceiro ponto é a alimentação, que também pode variar bastante de acordo com as suas opções. Você pode fazer aquela viagem mais autônoma, onde você vai levar algumas coisas que você vai cozinhar, mas mesmo assim você vai precisar comprar. Ou então você pode optar por fazer lanches aí, almoçar em restaurantes, enfim, tem uma variedade de opções com relação à alimentação, mas a alimentação é sim um custo básico da sua cicloviagem e a gente vai ver na planilha também como que a gente vai colocar ela ali. E agora eu quero apresentar 2 custos que são opcionais, ou seja, que eles podem acontecer ou não, dependendo do estilo da sua cicloviagem, do seu estilo como cicloturista. O primeiro deles é o custo de transporte. O que eu estou querendo dizer com isso? Mas você já não vai viajar de bicicleta, mas muitas vezes você não vai sair da porta da sua casa pedalando. Se você for sair da porta de casa pedalando, esse custo de transporte não vai existir. Mas se você for para algum lugar, tiver que se deslocar para iniciar a sua cicloviagem, aí você vai incluir nos custos dela, né? Se você por acaso for colocar sua bicicleta num ônibus para ir até o ponto de partida da sua cicloviagem, ou se você for levar sua bicicleta num avião, esses custos aí vão ter que entrar, né? Às vezes você vai para um lugar e vai voltar pedalando até a porta de casa, ou você vai sair da porta de casa, vai até algum lugar e vai voltar ou de ônibus ou de avião, enfim, pode ser, é muito provável, muitas cicloviagens envolvem esse tipo de gasto e aí você deve colocar ele aí no seu planejamento. E finalmente, um gasto que eu tenho, já gravei outros vídeos aqui sobre o assunto e que eu sempre faço, que é um seguro viagem. Eu gosto de viajar com seguro viagem, especialmente seguro viagem que tenha cobertura para esporte, viagem de bicicleta ou deslocamento, né? Eu deixo sempre aqui na descrição dos meus vídeos de cicloturismo o link da Real Seguro Viagens, que é parceira aqui do blog, e se você quiser fazer o seu seguro viagem por lá, você tem até um descontinho por isso, dá uma força aqui para o blog e ainda não paga nada a mais. Então, o seguro viagem é uma opção que você pode utilizar ou não na sua viagem, dependendo do seu perfil aí de cicloturista. Então, agora eu quero mostrar para vocês a planilha que eu disponibilizei, que vocês podem baixar gratuitamente para poder acompanhar o curso da cicloviagem de vocês, vai ajudar bastante a planejar, ok? Bom, como que a gente vai mexer aqui nessa planilha? Estou colocando um exemplo básico aqui, tá?
Primeiro, você vai colocar ali o seu destino. Então vamos supor que a gente vai fazer aqui a Estrada Real. Estrada Real, ok? Aqui é o número de dias da sua cicloviagem. Aqui está 10 dias, vamos supor que vão ser 7 dias, tá ok? 7 dias na nossa cicloviagem. E aqui tem os gastos. A primeira parte é a parte de hospedagem. Aqui você vai colocar todos os lugares que você cotar, que você for ficar, tá certo? Para poder fazer a sua cicloviagem. Aqui eu coloquei alguns exemplos já, ó. Pousada do Sol, aí aqui eu coloquei o valor da diária e o número de diárias, né? Quanto tempo que eu vou ficar lá. Camping das Bikes, vamos supor que eu vou ficar um dia em camping, né? Hotel Bela Vista, exemplos. Casa do Paulo, vamos supor que o Paulo vai me receber um dia lá na cicloviagem, né? Ou até 2 dias aqui, tá certo? E aqui a gente vai colocando mais hospedagens, ó. Tem opções para você adicionar hospedagens aqui. Eu coloquei um limite de 10, se por acaso você for fazer uma cicloviagem maior, você pode acrescentar linhas aqui nessa tabelinha e colocar mais. E se você for utilizar menos, é só você não colocar nada, né? Não tem problema nenhum. Vou até deletar aqui esse número de diárias aqui, ó. Vamos completar os 7 dias aqui? Vamos supor que eu vou ficar, né, um dia em cada lugar, tá? Então, na hospedagem 5 aqui, eu vou gastar R$70 e vou ficar uma diária. Na hospedagem 6, eu vou gastar R$89 e vou ficar uma diária. Hospedagem 7, vamos supor que é um lugar difícil, vou pagar um pouquinho mais caro, R$150 e vou ficar uma diária. Meu último dia também, ou se eu quiser curtir mais, vamos supor 2 dias, né? Ele já calcula automático aqui, tá, gente? Você só precisa colocar o valor da diária e o número de dias que você vai ficar. E aqui embaixo já coloca o valor total, né? Das 8 diárias aqui, né? Porque eu vou ficar um dia mais aqui na hospedagem 7 e o valor, tá bom? Aqui a alimentação. Tá? Alimentação. Aqui eu coloquei para você inserir uma estimativa de gasto diário. Então vamos supor que eu gaste aí, aqui está R$50 por dia, mas eu acho que hoje em dia as coisas estão um pouquinho mais caras, né? Vamos supor que eu vá gastar, vou colocar aqui, se você colocar, por exemplo, o almoço, mais as coisinhas que você compra no mercado para ir comendo de snack ao longo do tempo da bike, né? Às vezes as hospedagens já tem incluso o café da manhã, vamos botar R$80 por dia aqui, ó. E ele já te dá o total aqui embaixo para os 7 dias da viagem, né? Que é os dias que você colocou aqui, tá? Eu vou colocar 8 dias aqui, tá, gente? Por quê? Porque no último dia lá, eu vou ficar 2 dias na pousada. Então é melhor eu acertar isso aqui. Beleza. Então já acertou aqui embaixo. Então você só vai colocar os seus gastos diários. E aqui nos gastos totais, ele já coloca automaticamente a hospedagem, somando tudo, e a alimentação também. O que você vai colocar são alguns outros valores. E tem um gráfico bonitinho aqui do lado também, né? Então você vai colocar os valores. Vamos supor, revisão da bike, eu coloquei aqui R$180 a revisão da bike. Transporte, eu coloquei R$300. Por quê? Vamos supor que eu estou saindo aqui de Belo Horizonte, eu vou pegar um ônibus até Ouro Preto para eu sair com a minha bike de Ouro Preto e depois quando eu chegar em Paraty, lá no final da Estrada Real, eu vou pegar um ônibus de volta para BH. Então vamos supor que esses 2 ônibus aqui, esses 2 transportes que eu vou usar, custaram R$300, beleza? Seguro viagem. Então eu cotei o seguro viagem aqui no link que está aqui na descrição e aí ficou em R$150 o seguro viagem para todos esses dias aí, tá? Um seguro que cobre aí deslocamento de bike, prática esportiva e tudo mais. Hospedagem já puxou automático da tabela lá de cima, alimentação também. Eu coloquei 3 espacinhos aqui para outros. Que outros são esses? Só exemplos. Se não acontecerem outros, você pode deixar R$0 aqui, tá? Mas vamos supor, eu precisei, sei lá, comprar uma câmara de ar no caminho, eu precisei comprar alguma coisa numa loja de bike, né? Então você pode colocar isso aqui depois. Como é uma planilha mais de planejamento, eu vou deixar esses outros aqui 0, mas se por acaso você tiver algum outro gasto, tem mais 3 espaços aqui para você colocar, tá bom? E aí, olha que interessante, gente, à medida que a gente vai mexendo nesses dados todos aqui, de hospedagem, de alimentação, de transporte e revisão, tem esse gráfico que está mostrando quanto que eu estou gastando com cada coisa. Aqui aparece o percentual do total aqui, ó. Então vamos supor, dessa minha viagem toda, eu estou gastando 9% com a revisão da bike,
15% com transporte, 7,5% com seguro viagem, 36% com hospedagem, olha que eu costumo sair um pouquinho mais caro mesmo, e 32% com alimentação, tá? Então, total dessa minha viagem aqui pela Estrada Real de bike por 8 dias, deu R$ 1.997, que dá um gasto diário de R$ 249,61. Então é isso, ó. A planilha, ela calcula tudo para você. Você só coloca o número de dias, né? E vai fazendo a pesquisa, lógico, das hospedagens, que ela já coloca o número de diários, que ela já calcula automático, o tanto que você vai comer por dia, né? E mais os outros gastos estimados aqui, e você tem esse valor. Aí você pode ir mexendo, quero tentar achar uma hospedagem mais barata para diminuir esse custo aqui, né? Claro que isso aqui é planejamento. Na hora que você for realizar, pode ser que saia um pouquinho diferente, mas é bom que vale também para a sua experiência como cicloturista, né? À medida que você for tendo mais experiências com cicloviagem, você vai fazendo ali o que você planejou e o que você realmente realizou, mas a diferença vai sendo cada vez menor, a não ser que haja um imprevisto aí na sua cicloviagem. Muito bem, então esses são os 5 gastos aí básicos de uma cicloviagem, na minha opinião, e uma planilha mais completa, onde você pode inserir outros gastos, detalhar por hospedagem, e eu espero que ajude você a planejar os custos da sua cicloviagem, porque aí você vai saber quanto que viajar no seu estilo e no seu planejamento custa, não é mesmo? Pode ser que saia muito mais barato que uma viagem convencional, pode ser que saia no mesmo preço, pode ser que saia até mais caro, mas o que importa é você respeitar o seu estilo de viagem e fazer o seu planejamento para você se sentir seguro e aproveitar cada quilômetro da sua viagem de bike. E claro, eu deixo sempre no final aqui dos meus vídeos um linkzinho para você que quiser treinar comigo. Clicando lá você vai conhecer o meu serviço de assessoria esportiva para ciclistas e vai ser um prazer ter você no meu time. Um grande abraço e boas pedaladas!